cada problema existe uma solução. E olha onde ela chegou. Eu te amo até o fim dos tempos. Esse vídeo da cantora Manu Batidão tem quase 390 milhões de visualizações. Um sucesso e tanto, mas para a surpresa de todos, a famosa do momento entrou para o hall dos artistas que vêm a público falar sobre depressão. Mais um depoimento que chamou a atenção da mídia e dos fãs. Uma entrevista recente, Manu disse que foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico e, por isso, deu um tempo breve nos shows e nas redes sociais para cuidar de sua saúde mental. É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito. Um outro caso, envolvendo uma atriz bonita, promissora e que faz tratamento contra a depressão. Maide Mal ficou desaparecida por 3 dias, até ser encontrada em um hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ela tinha ferimentos nas costas e nas pernas. A polícia precisou arrombar a porta do quarto para resgatá-la e ainda investiga o que aconteceu. A família diz que desde a perda da irmã para o linfoma, Maide começou a passar por tratamento depressivo e necessita de remédios fortes. Hoje, muitos convivem com esse problema. Mas de onde ele veio? Qual a origem da depressão? O termo depressão, ele começou a ser usado por volta de 1860, quando passou a aparecer nos dicionários médicos. A depressão, no primeiro momento, ela foi chamada por melancolia e já foi considerada o mal do século até ser tomada na atualidade pela ansiedade. O seu diagnóstico, ele precisa ser realizado por um profissional da saúde, seja um médico ou um psicólogo, por instrumentos científicos, isso é muito importante, e aí nós vamos basear a intensidade, a frequência e os sintomas atingindo o humor dessa pessoa emocional, psíquico, cognitivo, psicomotor e do corpo. Dos primeiros casos identificados aos milhares nos dias de hoje, que somam mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar, sempre uma visão muito pessimista do futuro. Uma visão pessimista do futuro. Thalita resumiu uma das consequências da depressão. Pensamentos negativos, sensação de que tudo vai dar sempre errado, paralisação diante da vida. Quantas e quantas pessoas se entregam e se fecham dentro da própria doença. Sonhos vão ficando para trás. São pessoas mergulhadas numa tristeza sem fim. É a vida que perde o sentido. A depressão ou o transtorno de humor envolve sintomas de falta de vontade de fazer as coisas, perda de interesse ou prazer, e em algumas situações pode até mesmo aumentar o risco de o paciente cometer suicídio, então pode ter uma ideação suicida. E se a ciência tem suas explicações muito especializadas, quem sofre com a depressão também tenta entender de qualquer forma o porquê de tamanha tristeza. Decepções no relacionamento, traições, abandono, fracassos profissionais, problemas familiares, saúde debilitada ou simplesmente uma angústia sem explicação. São vários fatores determinantes e que podem ocasionar a depressão. Depressão. A doença está no topo do ranking das principais causas de incapacitação no mundo. Thalita tinha um importante cargo de CEO numa grande empresa, mas por causa da saúde mental, teve que mudar os hábitos. Eu saí da operação da empresa, entreguei o cargo de CEO
E aí eu fui pro conselho, então diminui bastante a carga horária de trabalho, mudei minha rotina de vida, meu estilo de vida, seja com as crianças, que eu não tinha esse tempo, seja com meu marido, de ter as refeições juntos, seja no que fosse necessário para que eu tivesse uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Por causa da depressão, muitos chegam ao mais profundo da tristeza. Parte dos que sofrem buscam ajuda nas terapias e remédios controlados. Outros caem nos vícios. Muitas das vezes é como uma forma de fuga do que o aflige os seus sentimentos, né? E ela usa isso como uma forma de entorpecer, de anular, de anestesiar a sua dor. A Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 335 milhões de pessoas no mundo hoje têm depressão e usam desses, né, subterfúgios para poder atrapalhar ainda mais aquilo que já não está bom. Dentro de muitas pessoas há um abismo de tristeza. No mais profundo de sua alma, nada e nem ninguém parece ser capaz de ajudar. Um dos piores sentimentos que acompanham uma pessoa é a angústia. A angústia é um sentimento que vem da perda. Quando uma pessoa perde, logo vem uma sensação, um aperto, uma dor lá tão profundo que ninguém consegue alcançar, que ninguém consegue ajudar. Você sabe que, infelizmente, você já buscou em tanta gente, você já buscou em tantas portas, você já tentou ser alegre, você sorri por fora, os dentes aparecem numa fotografia, mas por dentro a lágrima e a dor tem sido muito grande. Pastor Alex, nós vivemos em uma época de redes sociais, onde todo mundo só mostra o lado bom da vida, ou o lado de fora, ou aquilo que ela quer que seja visto pelos outros. Mas a realidade é outra. A gente vive numa época de uma sociedade que a gente vê tanto problema, tanta morte, tanta guerra, tanto sofrimento ao nosso derredor, que a angústia tem sido o companheiro constante de muita gente. E essa pessoa que está angustiada, pastor Alex, a gente vê que tem gente que tenta de tantas formas buscar a solução para essa angústia, mas ela não sai, porque ela está inserida na alma da pessoa. E essa pessoa que está também se escondendo através de um sorriso, ela não deve se esconder, pois ela tem que saber que se escondendo esses problemas só vai piorar. Ela não vai resolver nada, né? Não vai. Por isso que ela tem que procurar ajuda. Procurando ajuda é a melhor forma. Não é uma forma de covardia, não é uma forma de fracasso, mostrando que ela é fraca. E é exatamente o contrário. Uma pessoa que busca ajuda, ela está mostrando que ela é forte. Porque o fraco, ele, não vou buscar porque eu quero que as pessoas pensem que sou forte. Não, o forte não precisa mostrar para ninguém. Ele busca ajuda porque ele sabe que ele precisa. E nós temos essa ajuda para oferecer a ela, que é o SOS, o espiritual. Por isso que ela pode entrar em contato, você amigo, amiga, você pode entrar em contato conosco, não vamos te julgar. Nosso WhatsApp está disponível, seja pelo texto ou áudio de mensagem, 201-757-7665. Quiser ligar para nós, as nossas linhas de ajuda estão abertas agora pelo 1-800-890-3005. E você pode fazer contato conosco, as nossas linhas do SOS Espiritual estão à sua inteira disposição. Você, como o pastor Alex bem colocou, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força você buscar ajuda. Se você está passando por esse momento difícil, se você teve uma perda, uma situação que te deixou assim, fale conosco. Nós vamos daqui socorrer, vamos ajudar você. O que você nunca mais quer que aconteça na sua vida? Aflições, doenças, vícios, família destruída, fracasso financeiro, depressão. O que tem afligido a sua vida? Não aceite mais viver nessa situação. Dê um basta em todo o sofrimento. SOS Espiritual. Estamos aqui para te ajudar. 1-800-890-3005. Quando uma pessoa tem uma notícia ruim, quando essa pessoa passa por um momento inesperado, tem uma perda inesperada, a primeira sensação que ela tem dentro de si é uma sensação de angústia. E a angústia, repito, é uma dor
tão profunda, tão enraizada no interior de uma pessoa, que ela tem o poder de lançar uma pessoa ao piso, ao chão, ao solo. Ela consegue fazer uma pessoa ficar rendida, completamente rendida diante desse sentimento. É um sentimento extremamente cruel e um sentimento totalmente destrutivo, porque depois da angústia começa a se vir os outros problemas piores. Pastor Alex, a angústia tem sido a porta de entrada para sentimentos de raiva, de ódio, para sentimentos de inferioridade e às vezes, Pastor Alex, até pensamentos de morte, da própria morte. A pessoa fica tão mal consigo mesmo que ela não se acha merecedora de viver, ela se acha que sofre demais para viver, que ninguém gosta dela, que Deus odeia ela e ela está errada nesse pensamento. É isso que essa angústia e o mal por detrás da angústia quer que essa pessoa sinta. Não é só uma área que a angústia quer destruir, em todas as áreas. Todas as áreas. Como nós já até falamos aqui uma vez no programa, né? Problemas assim são igual um câncer. Se ela não vê e não descobrir e ver os sinais agora através do tumor e não resolver logo, vai piorar, se torna um câncer, igual a angústia. Ela sabe que isso é um problema, não é algo que deve se achar normal, tem que ser resolvido, porque senão vai piorar outros problemas. E isso aí é importante que o senhor está falando, porque a pessoa às vezes ela vai dando tempo, que é justamente o que os mares querem, eles querem tempo. O senhor usou a posição do câncer. Estava vendo, pastor Alex, que 99% de alguns tipos de câncer, e os mais severos, 90%, seriam evitados se o diagnóstico fosse feito de forma precoce, quer dizer, no início. O senhor vê 99% de alguns e de outros cânceres mais difíceis, 95%, 90%, 93%. O senhor vê que, assim, angústia, quando a pessoa combate no começo, ela se livra disso, mas ela vai dando tempo, não, isso aqui vai passar. E não passa, vai aumentar. É o que o senhor disse, sai de uma área, vai para outra, sai de um pensamento, vai para outro, e ela tem que entender o que está por detrás disso. E falando para você sobre o que está por detrás da angústia, a ex-mãe, ela explica, ela é uma pessoa que serviu ao mal e ela trabalhou usando dessas ferramentas espirituais para a destruição de tantas pessoas. Eu queria que você assistisse, nós também vamos ver o atendimento que ela fez a uma pessoa que carregava este problema dentro de si, angústia. Vamos assistir. Ex-Mãe de Santo responde. Ligue agora e tire suas dúvidas. Do tempo pra cá, minha vida não tem dado certo pelo fato de minha mãe jogar muita praga. Eu já mexi com rituais, negócio de magia negra, já vi coisas, ouço vozes me chamando. Minha vida financeira não dá certo, eu não paro com ninguém, fico 1 mês, 2 meses, do nada eles terminam comigo. Eu quero saber se é pelo fato de minha mãe ter jogado praga, eu já ter mexido com coisas. O que acontece, amiga, é que o mal, às vezes a pessoa acha que o fato dela deixar o mal vai deixá-la. Não. Você deixar o mal não quer dizer que você vai se tornar livre dele. Você precisa quebrar esse mal, porque você vê que esse mal tem atuado na sua vida. E o mal, ele entra por uma área da vida da pessoa. Só que ele vai criando um efeito dominó. Ele destrói a vida financeira, ele destrói a vida sentimental, ele destrói a saúde da pessoa, ele vai destruindo parte por parte da vida da pessoa. E quando ele não tem mais área nenhuma para destruir, ele começa a colocar na pessoa um desânimo, a pessoa começa a desanimar, a ficar depressiva, a pessoa começa a perder o desejo de viver e começa a ter o desejo de morte. Então, você precisa quebrar esse mal, porque ele já destruiu mais de uma área da sua vida. Então, o efeito dominó já começou. Você precisa quebrar urgente para que você possa ter uma vida verdadeira. Ligue agora e tire suas dúvidas. E esta é a raiz de todos os males, o espírito maligno, o espírito maligno. E a única forma de você se livrar deste espírito maligno é combatendo ele no campo espiritual. Por isso que nós temos um telefone chamado SOS espiritual. Não é SOS físico, não é SOS natural, é SOS espiritual. É uma plataforma por onde você
pode buscar ajuda e pode buscar socorro. O pastor Alex já tem nome de pessoas para oração. Essas pessoas estão mandando mensagem para nós, mandaram mensagem para nós pedindo ajuda, como a senhora Célia, que pede oração pelo filho dela, que tentou suicídio, ver motivo em por que a pessoa, pastor, ela não deve se entregar à angústia, mas ela deve resolver, né? E nós vamos ajudar a senhora Célia. A Viviane, a senhora Viviane, que está há 3 anos sofrendo muito num momento de solidão e saudade da família, né? Ela morando aqui nos Estados Unidos, e você não vai se sentir sozinha não, Viviane, pois o poder de Deus está agora sobre você e entra na sua casa. E a Elizabeth, que pede oração pela família e pela saúde. Todos esses nomes, nós vamos ajudar essas pessoas através do SOS Espiritual. E nós temos também a Mirela, que está pelo WhatsApp, nós vamos atendê-la aqui. Ela escreveu um texto para que nós venhamos ler, e diz assim: sou jovem e já pensei em desistir da vida, me sinto inútil, como se eu não tivesse valor, peço oração por libertação desta angústia. Ou, Mirela, nós vamos te ajudar. Mirela, o teu problema é espiritual, é o que você bem colocou. Nós precisamos que você esteja conosco até o final deste programa, porque nós vamos mostrar daqui a pouco, após esse testemunho. Aliás, Mirela, esse testemunho é para você. Nós vamos conhecer a história da Sueli, e esse testemunho dela é a sua história, é o que você precisa entender. O que você vive hoje é o que ela viveu no passado. O que ela vive hoje é o que você vai viver no seu presente. Ela diz assim: a angústia era tanta que eu achava que nasci para sofrer. E é o que muitas pessoas estão a pensar. Vamos conhecer a história da Sueli, já voltamos falando mais a respeito. Audições de vozes, visão de vultos, medos e pesadelos. Minha vida era pautada em tristeza e sofrimento. Convívio com meus pais era um convívio assim difícil, um convívio que eu ouvia nas minhas amigas, né, na casa delas, e eu via que na minha casa era diferente. Então aquilo me afetava com a tristeza, com a angústia. Passei a procurar nas amizades, aí eu comecei a andar com pessoas na escola, na rua onde eu morava, porque em casa eu não encontrava, eu não conseguia me abrir com a minha mãe, com o meu pai também. Eu comecei a ter mágoa dele, ter ódio mesmo, sabe? Porque como ele me batia, e eu via ele batendo na minha mãe, então aquilo para mim era o fim. Porque eu via nas outras famílias a diferença, e na minha casa era brigas em cima de brigas. Aí tinha eu com a minha irmã também, a gente brigava muito também. Carinho, assim, afeto, a gente não via isso na minha casa. Então a tristeza vinha com muita força. Eu fiz da rua a minha família, porque lá às vezes eu desabafava uma coisa que eu poderia estar falando com a minha mãe, algo que eu poderia estar pedindo para o meu pai, e eu não tinha essa abertura, a gente não tinha essa abertura dentro de casa. Então a maioria das vezes era na rua, era nas amizades. Os pensamentos que eu tinha realmente era de morte, era de morrer, porque eu achava que eu nasci para sofrer. Era aquilo que vinha na minha cabeça, tudo que eu via na minha casa, às vezes faltando o básico, faltando aquilo que mais a gente necessitava, não tinha. Então eu vendo aquilo ali, a tristeza, a angústia só ia aumentando. E com isso, a minha mãe já frequentava a Universal. E nisso ela me fazia alguns convites, né? Cheguei até aí. Mas a minha vida não mudava, porque eu não me entreguei totalmente ao Senhor Jesus. Eu ia para agradá-la, para fazer a vontade dela, né? E passei a procurar na vida sentimental a mudança para minha vida. Então eu tive 3 relacionamentos frustrados, e nisso eu comecei já a ver a mudança na minha mãe, como ela tratava o meu pai diferente. Aquela vida que ela vivia com ele foi uma transformação, e aquilo me chamou a atenção de uma tal forma que eu quis aquilo que ela tinha. Aquilo ali para mim era
o que eu precisava, o que eu procurava e não encontrei em nenhum outro lugar. Eu lancei um desafio. Falei, se esse Deus que mudou a vida da minha mãe mudasse a minha também, eu ia me entregar para Ele. Tive que abrir mão de muita coisa. Uma delas foi as mágoas que eu tinha, em especial pelo meu pai. Mágoas das pessoas que eu tinha, às vezes nem tinha feito nada para mim. Às vezes olhava para mim, eu já tinha raiva, eu tinha ódio da pessoa. Eu abri mão de tudo isso, das amizades, das coisas erradas lá fora, para minha libertação. Eu pedi o Espírito Santo. Esse era o meu maior desejo. Eu via a felicidade nos olhos da pessoa e era aquilo que eu queria. Então eu passei a buscá-lo. Sabe, é até difícil de falar, sabe, assim, porque a gente às vezes a gente não sabe. Tão grande é o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que a gente não merece Ele, mas Ele mostrou para mim totalmente o contrário. Eu buscando Ele um dia de 3 horas da manhã, Ele desceu, Ele veio sobre a minha vida, Ele me preencheu aquele vazio, aquela tristeza tão grande que eu sentia, aquela angústia. Na mesma hora, eu não senti nada, mas a paz, a certeza. Ele falou, filho, contigo. Aí depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, tudo caminhou. Aí eu conheci o meu esposo, homem de Deus, um homem abençoado. Hoje eu tenho a família que eu tanto sonhei em ter um dia. Sabe, uma família que eu achava que eu não ia ter, por ver o exemplo da minha mãe. Mas ali eu vi a mudança nela, a mudança no meu pai, a mudança na minha mãe. E isso aconteceu comigo também. Hoje é uma família abençoada, um pedacinho do céu a minha casa. Mas isso não é nada. Se eu pudesse falar para outras Suelis que às vezes pensa que essa tristeza, que essa angústia, ela não tem jeito, ela tem. Basta você se entregar, como se Ele fosse o primeiro e o último na sua vida. Pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Deus, Ele vai mudar a sua vida. Tem dor que o médico não encontra. Dor que não é física, mas dilacera. Por dentro você chora sozinho, sente um peso no peito, luta para sorrir, mas está quebrado por dentro. Sexta-feira, desmanche espiritual. Agora, em nome de Jesus! Vamos orar pela cura da tua alma e pelo fim desse sofrimento invisível. 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey, às 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e principalmente às 7:30 da noite. A cura que você procura está nesse endereço. Sexta-feira, entre com dor, saia restaurado. E essa história que conhecemos é para todos que estão desesperados e sofrendo o exemplo da Mirela, que pediu ajuda aqui. Mirela, você viu o que Deus fez na vida da Sueli? É o que Deus quer fazer na sua vida também. Basta que você tome uma atitude de fé, que você busque socorro, porque nessa sexta-feira nós vamos realizar aqui na Universal, em Newark, New Jersey, nós vamos fazer o grande desmanche espiritual. 51 St. Francis Street. É neste lugar que nós estaremos nessa sexta-feira determinando o fim desta angústia. Pastor Alex, fazemos um desafio. Um desafio. As pessoas que colocarem os pés aqui neste lugar, nós nos recusamos que elas saiam daqui da mesma forma. Porque a existência de Deus, Pastor Alex, tem mostrado nos testemunhos que a gente vê. Gente com depressão. Pastor Alex, eu atendi uma pessoa com uma bolsa de remédios. Uma bolsa, vários, depressivos, crise de ansiedade, problemas diversos. Hoje ela tem 3.
eram uns 20, 17 já foram embora e os 3 estão acabando. Quer dizer, é isso que Deus quer fazer. E não é que ela tirou por conta própria, não. O médico foi dizendo, olha, você não precisa mais, você já está bem, o que você está fazendo? E o médico disse, seja o que for que você estiver fazendo, continue a fazer, porque está resolvendo o seu problema. Aqui, pastor, nós estamos falando de algo que vai mudar a vida dela. É aquela frase, né, que muitas pessoas dizem, só vai saber se dá certo, só vai saber se funciona, se fazer o teste. É o que nós estamos chamando a ela para fazer. Se ela vier fazer o teste, ela vai saber se realmente funciona ou não. O que ela não pode fazer ou achar é que não tem mais saída. Vem, é o que nós estamos falando para ela. Vem, faz o desafio e ela vai encontrar essa mudança. Tire as suas próprias conclusões. Vem e veja. O pastor Alex falou tudo aí. Venha e veja. Como é que você pode dizer que uma comida é ruim se você não experimentou? Se você nunca comeu dela? Você não pode dizer que ela é ruim. Ela é ruim porque talvez alguém disse. Venha e veja. Você está sofrendo? Venha e veja. E tudo é gratuito. Deixe carteira em casa. Não se preocupe com dinheiro, não. Tudo é gratuito. E aqui nós temos um estacionamento amplo para você colocar seu carro. Nós temos garagem para você deixar guardado o seu carro aqui enquanto está tendo a reunião. As crianças têm uma estrutura onde há coordenadoras, educadoras que ensinam coisas boas. E enquanto isso estaremos tendo a nossa reunião de libertação para livramento de tudo aquilo que é mal. Você não pode ficar aí sofrendo e achando que não tem jeito para você. Essa angústia, ela vai consumir você se você não fizer nada logo. É o que foi dito no início. Se você tem um problema, combata lá na raiz, combata no começo, porque depois ele tende a ficar pior. Antes da oração, o senhor tem mais nomes para a gente incluir. Nós temos aqui o nome do senhor José, que pede oração pelo seu filho, que nesse momento está desempregado e pede ajuda. Nós temos aqui a Josiane também, que pede ajuda, pois ela está afastada. Um dia fazia parte desses desafios e está tentando fazer de tudo para voltar. Volta, Jaqueline, você vai ter essa força para voltar. E o senhor Brandon, que pede ajuda pela vida financeira dele. Vamos ajudar todos esses nomes. E você pode também entrar em contato com o SOS Espiritual. E dessa distância que nós estamos aqui, o máximo que podemos é orar por você. Uma vez que você venha, aí sim, a gente pode te ajudar aqui pessoalmente com uma oração por imposição de mão, com a unção da fé, com o poder da libertação. Em casa você vai se resumir a consagrar um copo com água. Antes da oração, queria ler a história da Camila, na verdade ela escreveu para a gente e a gente vai responder ela aqui antes de orarmos. Eu não sei se tem... está aqui. Ela diz assim: desde que minha filha nasceu com problema de saúde, vivo ansiosa e sem conseguir dormir direito. Meu coração está angustiado. O problema, Camila, não está no nascimento da sua filha, o problema não está no problema que ela desenvolveu, que ela tem, o problema está na falta do poder de Deus dentro de você. Essa angústia, ela teve um gatilho, naturalmente, e isso foi o que engatilhou, mas ela permanece dentro de você por conta de energias e forças espirituais. Você quer ser livre? Você quer se libertar? Então, nessa sexta-feira, você é a nossa convidada especial também. Chegamos ao momento da prece, o momento da oração. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos. É momento de oração. O pastor Alex vai ministrar a oração por todos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós usamos a autoridade que o Senhor nos deu para determinar força para esta pessoa que está angustiada, que agora nesse momento se sente fraco, que não tem força para fazer mais nada, que não tem força nem para levantar da cama e ir para trabalhar, para comer, nem para fazer nada nessa vida. Nós, em nome de Jesus, determinamos que haja força sobre você, amigo, amiga. Se você nesse momento estava tão angustiado, tanto é que você está pensando em desistir de tudo, tirar a sua própria vida, receba do poder do Senhor, receba de Deus o poder dele, receba de Deus a luz que você espere, que você deseja, algo que você já tentou procurar em remédios, algo que você já tentou procurar em amigos, familiares e até hoje não encontrou. Hoje, receba dele a força do poder celestial, do poder que vem do nosso Senhor Deus. Nós assim determinamos isso. Esta água, garrafa, copo com água que você
Levanta agora nesse momento, quando você beber dela, você receba do Senhor certeza de que Ele está dentro de você e a tristeza, a angústia, a depressão, tudo que era ruim, some em nome do Senhor Jesus. Está sumido em nome de Jesus. E se você crer, beba da água. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, seja fortalecido pelo poder de Deus. A luz de Deus está agora dentro de você e você pode respirar profundo e perceber que você tem força agora. Agora use dessa força que Deus lhe deu para buscar ajuda o quanto antes. O que falamos a princípio, pastor Alex, a gente pode reiterar. Aqui a gente só pode orar. Se ela vier, aí sim a gente pode ajudá-la, com certeza, de uma forma mais direta e resolver esse problema. Nós já fizemos a nossa parte. A decisão está nas tuas mãos, amigo, amiga. Aproveita hoje. E é isso. Continuar sofrendo ou ser feliz. Tudo isso depende de você. Ficamos por aqui. Até a próxima.